Então está iniciada a gravação da aula. Vamos continuar o assunto que a gente vinha vendo, né? A gente estava falando sobre arquitetura de computadores, né? Já falamos da arquitetura Intel, né? Vou pegar aqui. Falamos da arquitetura ARM, falamos da arquitetura Intel, terminamos falando do Cortex-M, que é uma linha importante aí. A linha Cortex é uma linha importante de microprocessadores que está em milhões de dispositivos que existem pelo mundo. Falar de uma última arquitetura, que é a arquitetura AVR, uma arquitetura também bastante importante, né? Relembrando aqui, né? Quando a gente fala aqui em microprocessadores, normalmente a gente tem a tendência de achar que só existe Intel, AMD e algumas outras coisas, tá? Mas são várias outras arquiteturas muito importantes, né? Como é o caso do ARM, e a gente vai ver também o caso da AVR, que é uma outra arquitetura também muito importante, que está uma quantidade imensa de dispositivos, né? Porque o mundo eletrônico que está ao nosso redor não é somente computadores, tá? Embora esses microprocessadores ARM também possa ser utilizado para montar computadores, né? O mais comum realmente é a existência do Intel, da AMD, mas não são únicos, né? Não são únicos e não sei nem dizer se são a maioria. Bom, então vamos ver aí, da início a gente vê como é o funcionamento do AVR. Bom, o AVR então, tá? Ele nasceu, né, em 1996, tá? Norwegian, sei lá, não sei como fala isso, tá? Institute of Technology, tá? Que é o Instituto de Tecnologia lá da Noruega. Em 1996, tá? Alguns estudantes projetaram uma OCP RISC de 8 bits, que resolveram chamar de AVR, né? Essa OCP foi montada cuidadosamente, tá? Foi bem estruturada, tanto que uma empresa Atmel comprou e lançou, tá, o Atmel Norway, tá? Que é uma evolução desse processador que foi criado por esse estudante, né? E o que eles fizeram? Continuaram a refinar o projeto do processador AVR. Foi um bom projeto, tá? Criado inicialmente, mas foi refinado para poder ter aplicações comerciais, tá? Apenas um ano após a ideia inicial, tá? A Atmel lançou o primeiro microcontrolador AVR, tá? O AT90S1200, tá até aqui a imagem dele, né? Atualmente, tá? O AVR ele é o centro da plataforma de controle, tá? Que é embutido no Arduino, tá? Então, o Arduino, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Arduino para vocês, né? Para o pessoal que gosta de iniciar as brincadeiras em eletrônica, né? Pessoal que está começando a brincar com robótica, a construir equipamentos eletrônicos com sensores, com atuadores, normalmente é a plataforma inicial, né? E ela é uma plataforma base que você serve para desenvolver o seu projeto, né, em escala de protótipo. É uma placa grande, é uma placa desajeitada, mas é uma placa feita para protótipo. E quando dá certo, você consegue miniaturizar isso e colocar em chips menores e criar sistemas Arduino, por exemplo, robô aspirador de pó, controle de irrigação, tá? E várias outras coisas, robozinhos de pessoal que trabalha com robótica, robozinhos de combate, alguns deles são com Arduino, né? E toda a base, então, é desse tipo de arquitetura da AVR, né? Essa arquitetura AVR implementa 3 classes de microcontroladores. O primeiro deles, o Tiny AVR, né? Para aplicações mais restritas quanto à superfície e potência de uso. Está aqui uma foto, né? Que, na verdade, não é nem uma foto, é um CAD dele, tá? Mas representa exatamente o que ele é, do Tiny AVR, né? Tiny é pequeno, né? É um chip com apenas 8 perninhas, né? Ele é bem pequenininho, está aí de baixo consumo de energia, né? E se você botar que você tem que ter ainda alimentação e terra, ele só sobra 6 pernas para fazer tudo, endereçamento, dados, tudo, né? E como é que pode isso, né? Então, inclui um CPU de 8 bits, com suporte digital básico para entrada e saída e suporte para entrada analógica. Então, o controlador que consegue analisar entrada e saída, consegue analisar sinais analógicos, né, por leitura
de um sensor de proximidade, a leitura de um microfone, né? Ele é tão pequeno, né, que os pinos trabalham com dupla função. Aí é que a gente vê como é possível, tá, com apenas 8 pinos fazer tanta coisa. Tá? O pino dele pode ter mais de uma função. Então, ele pode servir para endereçamento, ele pode servir para dados, ele pode servir para leitura de sensores. Tá? E esses pinos eles podem ser reprogramados em tempo de execução. Então, durante a execução, durante o funcionamento, o pino está mudando a função do que ele faz naquele momento. Tá? Com isso, eles conseguem um microchip realmente muito pequenininho. Tá? Que é a ideia dele, né? Para ser embarcado em sistemas muito pequenos. Tá? Numa escala intermediária, nós temos o MegaVR. Né? MegaVR é esse chip aqui. Tá? A gente vê que ele já tem bem mais pernas, bem mais montados. E ele é encontrado no Arduino. Tá? Esse cara aqui entra realmente na placa Arduino. A placa Arduino, a gente vai ver no slide seguinte o que ela é. Acrescenta suporte para entrada e saída serial, né? Relógios internos, saídas analógicas programáveis. Então, ele é bem mais completo. Né? E na ponta mais completa dele, nós temos a VRX Mega, tá? Que incorpora um acelerador para operações criptográficas e mais suporte interno para interface USB. Né? O Mega VR já tem interface USB também, né? Mas ele tem suporte mais completo, o X-Mega. Tá? Sem contar que tem mais operações, tá? Então é mais completo ainda. Obviamente, consome mais, né? Então, esse aqui, como é o menorzinho, é o menos completo e é o que tem melhor dizendo, menor consumo de energia. Esse Mega VR, eu comentei com vocês que ele está na placa Arduino, né? Para quem nunca viu o Arduino, tá? Se quiser dar uma pesquisada, Arduino, esse aqui é o Arduino normalmente que se usa para aprender, né? O chamado Arduino Uno, tá? Esse Arduino Uno, ele tem uma fonte de alimentação, você coloca o kit, esse aqui é um kit de compra do Arduino Uno, tá? Que você consegue comprar. Se não me engano, essa imagem eu tirei até do Mercado Livre, tá? Que você consegue comprar isso aqui lá. Então vem o Arduino Uno, vem a fonte que liga por aqui. Aqui uma interface USB onde você carrega a programação dele. Então você tem um software para controle do Arduino com compilador de linguagem C. Então você faz o seu programa Arduino e você controla ele. Aqui tem o AVR, tá? O AVR, aqui o Mega VR, tem esse formato aqui quadradinho, mas também tem esse formato compridinho, tá? Tem os dois formatos. No caso que ele usa o formato mais comprido. E aqui portas que podem ser entradas, tá? Aqui do lado de cá portas analógicas, do lado de cá portas digitais. A gente pode colocar neles vários sensores e atuadores, né? Você pode colocar nele, ligar ele a motor para você controlar, por exemplo, um robozinho aspirador de pó, então um robô de combate, um robô seguidor de linha, né? Isso aqui, por exemplo, pelo jeitão está me parecendo sensor de proximidade, onde ele emite ultrassons e capta, né? Então ele funciona como um morcego. Ele consegue saber a distância que um objeto está nele pelo eco do objeto. Né? Você tem motores que você pode controlar com ele, você pode testar a luminosidade com ele. Tem sensores para testar até a umidade do solo, tá? Coisa do tipo. E aqui no kit a gente vê, vem vários LEDs, vem capacitores, vem indutores, tá? Vem resistores, tem uma plaquinha aqui de protoboard, tá? Várias, esqueci o nome agora aqui, de cordinhas para você poder fazer os contatos, né? Parece um motorzinho que vem ligado, tá? Então você pode comprar um kit completo, pode comprar só Arduino, pode comprar peças separadas, né? Então, para começar a brincar em casa de eletrônica, mesmo tendo pouco conhecimento. E na internet tem simuladores também, tá? Tem alguns simuladores gratuitos onde vocês podem tá brincando com ele e fazendo a programação dele, testando, e se empolgarem em comprar o kit. Os periféricos que são incluídos, né, no ATR Mega 168 AVR, né, que é o do Arduino. 3 temporizadores, sendo 2 de 8 bits e um de 16 bits, isso é importante para controle externo. Clock de tempo real com oscilador, então ele tem um relógio que controla o horário. 6 canais por modulação de largura de pulso, né, para controlar a intensidade da luz, velocidade do motor. Tá? Você pode
não é motor liga e desliga, você liga o motor, controla a velocidade dele, acelera, freia na potência que quiser. 8 canais de conversão analógico digital, tá? Usados para ler níveis de tensão elétrica. Então, você tem a entrada analógica, ele converte automaticamente para digital. Você pode controlar, por exemplo, uma boia de uma caixa d'água, pode controlar a intensidade de luz que está chegando, a altura de um som. Né? Receptor transmissor serial universal, USB. Né? Interface serial I2C, né? Um padrão para interface com sensores. Então, você pode comprar sensor que segue esse padrão. Você não precisa comprar sensores Arduino. Qualquer sensor desse padrão funciona com ele. Temporizador de vigia programável que detecta se o sistema ficou travado. A gente chama de watchdog. Né? Se por acaso tem uma trava, você pode programar ele para se destravar automaticamente. Comparador analógico. Você consegue comparar 2 sinais de entrada analógicos para saber qual está maior, se são aproximadamente iguais. Né? Detetor de falha de energia, que interrompe o sistema que estiver faltando energia. Né? Oscilador interno para controlar o clock da UCP. Tá? Então, uma série de periféricos que já estão dentro do próprio chip. Né? E, para fechar essa parte, tá? Uma reportagem que saiu em 2020 no Tudo Celular, tá? Eu não botei nenhum texto, porque o título já é bem claro. Né? AMD e Intel que lutem. A ARM está desenvolvendo CPU Neoverse N2 com 192 núcleos. Então, quando a AMD e Intel estão discutindo ali, CPU de 8, 16, 32 núcleos, né? A ARM estava lançando, já lançou, né? Foi lançamento da época, CPU com 192 núcleos. Então, capacidade de processar quase 200 threads com execução em paralelismo real. Então, um excelente processador, principalmente no que tange a servidores. Tá? Então, com isso a gente fecha, né, que ficou faltando fechar semana passada por causa do horário, essa parte do controladores. Nosso próximo assunto, memória. Tá? Para fechar essa parte de controladores, está tudo tranquilo? Então, vamos começar a ver aqui a parte de memória. Tá? A gente viu mais ou menos como funcionam os barramentos, nós vimos como funcionam controladores, tá? Microprocessadores, algumas características de microprocessadores. Nós ainda vamos voltar a esse assunto de microprocessadores, tá? A gente só viu mais ou menos a concorrência, a estrutura. Tá? A gente vai ver, inclusive, a parte de programação e assembly de alguns deles. Tá? Mas vamos, antes disso, de prosseguir nessa área, falar sobre memória, que é um componente importantíssimo para um sistema. Tá? Não tem como a gente pensar num sistema computacional sem memória. Tá? Memória é a parte integrante e importante. Então, vamos primeiro, antes de a gente falar das memórias de cada uma, entender a hierarquia de memória. Tá? Embora a gente, ao desenhar um sistema, a gente costuma fazer de forma bastante simplificada, né, dizendo que o sistema tem uma UCP, uma memória e uma unidade de controle, na verdade, o sistema memória é um sistema bem mais complexo. Tem toda uma hierarquia de memórias até que chegue na memória que o processador vai utilizar. Bom, então, com relação à memória, né, o que o programador deseja? Uma memória rápida e ilimitada. Mas existe um grande problema nesse desejo de memória rápida e ilimitada. Primeiro, uma memória rápida, ela consome muita energia. Tá? Então, se todo o meu sistema de memória fosse da tecnologia mais rápida possível, meu computador seria uma grande máquina de drenagem de energia. Tá? Esquentar um horror, tá? Seria uma máquina com alto consumo. Tá? Então, não dá para toda a memória ser rápida. E sem contar o ilimitado aqui, né? Eu quero muita memória. Então, eu quero muita memória rápida. Esquenta muito, não dá. Né? Agora, eu tenho como fazer um sistema no qual eu consigo uma memória muito grande, não vai ser ilimitado, obviamente, mas eu consigo uma quantidade muito grande de memória, e eu dou ao usuário, ao programador, aquela impressão de que a memória é rápida, porque para ele os dados chegam rapidamente, mais rápido do que a memória é capaz de lidar.
né? Então, qual é a solução econômica para conseguir isso? É hierarquizar a memória. Eu crio uma hierarquia de memória de modo que aquela memória que está próximo ao microprocessador, ela é muito rápida, mas ela é bem limitada. E a memória que está mais longe, ela não é tão rápida, embora seja rápida, mas ela tem uma capacidade bem maior. E se eu hierarquizo bem isso, o sistema funciona bem. Tanto que os nossos computadores funcionam muito bem, né? Bom, isso aqui é possível graças a um princípio chamado princípio da proximidade, tá? Que diz o seguinte: a maioria dos programas não acessa todo o código ou dados uniformemente, tá? Nós temos a proximidade temporal e a proximidade espacial, tá? Então, vamos analisar essa frase aqui sobre esses dois aspectos. O que quer dizer a maioria dos programas não acessa todo o código ou dados uniformemente? Eu tenho um grande programa, tá? Vamos imaginar um programa realmente grande, tá? Vamos imaginar, por exemplo, o Microsoft Word ou o Microsoft Excel, tá? Ele é um programa que ele é... Vou botar aqui. Isso aqui seria o código do programa, código ou dados, tá? E num determinado momento eu estou editando o texto, ou fazendo um cálculo na planilha, ou mesmo qualquer que seja um sistema qualquer. O sistema ele possui várias funcionalidades. Essas várias funcionalidades separadas em partes aqui, ó. Por exemplo, correção de texto, a edição, a execução de tabelas, gravar e salvar arquivo, cálculo de célula, comunicação, verificação de atualização, são todas funções diferentes. Num determinado momento, normalmente um programa ele está executando somente uma das várias funções que ele é capaz de executar, né? Por exemplo, se eu tenho um sistema de controle de pessoal, né? Ou eu estou vendo a parte de faltas, ou eu estou vendo a parte de cálculo de benefícios, ou eu posso estar vendo a parte de controle de dependentes. Cada parte dessa é separada. Eu não faço tudo ao mesmo tempo. Então, significa que num determinado momento, embora o programa seja bem grande, tanto dados quanto código, eu só estou utilizando efetivamente uma pequena função dele. Isso é que a gente chama de proximidade espacial, tá? No espaço, eu estou usando um subconjunto do espaço. Aí, mais para frente, eu acabei de executar uma parte do programa. Agora eu vou salvar. Eu saio dessa parte de edição e vou para a parte de salvamento. Eu não estou mais executando esse tipo de código aqui. Eu estou utilizando agora código da área de baixo, né? Então, o normal é que instruções sejam executadas, elas estão próximas no conceito espacial, tá? No conceito de partes do programa. Ora, mesmo numa parte dessa, o que acontece? O meu programa normalmente é um código, tá? Todo mundo aqui já fez algum programa, né? Então, tem várias linhas de código do programa. Como é a execução de um programa? Ele vem executando aqui, de repente entra num loop, ele fica aqui nesse loop, depois ele dá um salto para uma outra parte, ele executa essa outra parte, ele faz um outro loop. Então, significa que num período de tempo, por exemplo, no período inicial, mesmo que seja uma faixa restrita, eu estou restrito a essa região aqui, até por causa de loops e mais, tá? Então, no tempo, durante um período de tempo, eu também fico preso a uma parte do programa. Isso quer dizer que eu não preciso ter, num determinado instante, o programa inteiro carregado em memória. Basta que eu tenha aquela parte do programa que eu vou precisar usar carregada na memória específica que eu preciso, né? Então, o que significa o seguinte: eu preciso ter uma memória que cabe todo o programa? Sim, eu preciso ter uma memória que cabe todo o programa, tá? Então, o programa inteiro tem que estar na memória. Mas, no momento de execução, basta eu ter um trecho do programa, basta eu ter esse trecho aqui para aquele momento. Usando uma linguagem talvez a maioria de vocês já conheçam, né? Essa aqui vai ser a memória principal, vai ser a memória RAM, o programa vai estar todo carregado na memória RAM. Mais para frente, a gente vai ver que nem na memória RAM ele precisa estar todo, tá? Em sistemas operacionais, principalmente, vocês veem a parte de memória virtual. Mas para o processador, a parte que interessa pode estar armazenada no tipo de memória chamada cache, porque é daqui que ele vai buscar as informações dele. Então, qual é a nossa solução? A parte ilimitada ou próximo disso é a memória RAM, que é muito grande, embora não seja tão rápida.
mas a memória rápida que eu quero para fazer o processamento vai ser minha cache. E aí, num esquema de hierarquia, eu consigo as duas coisas. Tá ok esse conceito aí, gente? Algum problema? Professor, mas essa memória cache é o arquivo temporário, né? Não. Pode ser. Essa memória cache, eu estou falando de hardware mesmo. Tá. Tá? É porque o nome cache ele pode ser usado para várias coisas. Tá? Tá. No caso, é hardware mesmo. Tem parte dela, inclusive, que está dentro do microprocessador. Entendi. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, uma hierarquia típica, tá, de um dispositivo móvel pessoal. Né? É de 2019 o livro, mas está atualizado isso aí. Tá? Que é o seguinte: você tem a CPU, tá? A CPU ele tem registradores. O registrador é um tipo de memória muito pequeno, tá? É normalmente muito pequeno mesmo. Ele guarda poucas informações, tá? Mas ele é construído com a mesma tecnologia da CPU. Na verdade, ele está dentro da CPU. Ele tem a velocidade da CPU, né? Então, o tipo de resposta desse tipo de memória, que é o registrador, é de 300 picosegundos. Isso é um troço ridiculamente pequeno, tá? E, tipicamente, esses CPUs têm no máximo 1000 bytes. Esses registradores, todo o conjunto de registradores, no máximo 1000 bytes. Tá? Aí você tem o que a gente chama de cache L1, que é uma cache que tem um tempo de resposta muito baixo, 1 nanosegundo, mas normalmente na faixa de 64 KB. Temos um segundo nível de cache, que é o cache L2, com 256 KB, mas um tempo de resposta maior, 5 a 10 nanosegundos. E aí sim, agora a memória RAM efetiva do dispositivo móvel. Né? Hoje em dia, o tamanho típico é 4 ou 6 GB, tá? Mas tempo de resposta é de 50 a 100 nanosegundos. A gente vai vendo que quanto mais longe da CPU fica a memória, maior é o tempo que ela leva para responder. Tá? Com isso, a gente está armazenando na memória principal todo o programa, aquilo que eu havia comentado com vocês. Mas na cache próxima à CPU, aquela informação que a CPU efetivamente precisa. Assim, vamos supor, tem uma memória de 100 nanosegundos, uma cache de 1 nanosegundo. A cache responde 100 vezes mais rápido que a memória. Eu consigo velocidade e armazenamento. E, normalmente, né, um dispositivo móvel armazena as informações em memória flash, né? 4 a 64 GB. No tempo aqui, hoje, a gente já está na faixa de, o típico, 128 GB, né? Sendo que alguns chegam já a terabyte. Mas o tempo de resposta é bem maior, né? Aqui a gente está na casa dos picosegundos, aqui nos 1 nanosegundo, aqui nas centenas de nanosegundos, aqui eu já estou em microsegundos. Né? Então, a gente vê que o tempo evolui bastante. O tempo de resposta da cache L1 é extremamente baixo, né? Irrisório comparado com o tempo de buscar na memória flash. Quando a gente fala em notebook ou desktop, né, normalmente entra no terceiro nível de cache, a gente chama de cache L3. Tá? Aqui as informações, tá, de notebook e desktop são bastante parecidas com o dispositivo móvel. 300 picosegundos tempo de resposta, 1 nanosegundo tempo de resposta L1, 3 a 10 da cache L2, mas eu tenho uma cache L3 que armazena mais informação, né? Por exemplo, até 8 megabytes de cache L3, né? De 10 a 20 nanosegundos, tem a memória e tem o armazenamento. Tá? Estou colocando aqui como base referência memória flash, mas pode ser um disco que o tempo é pior ainda. Tá? O que normalmente diferencia notebook de desktop, tá? Às vezes, espaço de armazenamento em disco ou SSD, e normalmente os desktop possuem cache maior. Tá? Por exemplo, aqui uma cache de desktop, uma cache L3 de 8 a 32 e de 4 a 8 megabytes, tá? Quanto do notebook. Isso por questões até de energia. Tá? Uma cache ela tem um bom consumo de energia, e essa diferença aqui é grande. Tá? Espaço também dentro do equipamento, aqui memória ocupa espaço. Tá? E muitas dessas caches elas estão dentro da CPU, então isso não é característica só de notebook e desktop, mas também do microprocessador. Eu posso ter um notebook com memória cache L3 maior que um desktop? Eu posso, sem problema nenhum. Tá? Não é o comum, mas posso.
Se a gente olhar a arquitetura de um servidor, né, que muda no servidor, que normalmente os microprocessadores de servidor eles são mais dedicados, mais ágeis, então 300 picosegundos contra 200 picosegundos. Normalmente a CPU de um registrador é CPU RISC, então tem mais registradores. Tá? As memórias cache também costumam ser maiores, já que os servidores normalmente têm menos preocupação com energia. Tem também, mas tem menos preocupação com energia do que desktop e notebook. Tá? E o restante, muito parecido. Tá? Embora discos e armazenamento flash servidores também tenham uma tecnologia mais rápida. Tá? O importante aqui né, a CPU trabalha numa velocidade. A memória trabalha numa velocidade bem maior, bem mais baixa. Tá? Ela demora mais a realizar o trabalho dela. Então, nós temos níveis de memórias intermediárias, onde quanto mais próximo a gente está da UCP, mais rápida é aquela memória. Então, a hierarquia é dividida em níveis. Né? Quanto mais próximo do processador, o que a memória se torna? Mais cara, mais rápida e menor. Né? Bom, tem uma consideração que, à medida que as tecnologias de memória flash evoluem e o preço por bit diminui, aumenta a substituição de discos magnéticos por discos de estado sólido. De estado sólido é uma evolução da memória flash. Né? Isso a gente tem sistemas cada vez mais rápidos. Né? Quem fez a troca de uma máquina, acho que mudar, né? Quem tinha uma máquina com HD e fez a substituição, simples substituição do HD por um SSD, já percebe a diferença de desempenho da máquina. É brutal, tá? Porque o SSD ele vai trabalhar na faixa de tempo de resposta de memória flash, não de discos rígidos, né? Quase sempre os dados contidos no nível inferior formam um superconjunto do nível superior. Né? Isso é o seguinte: eu tenho dados na cache L1. Tá? O que está na cache L1 está na cache L2 mais alguma coisa. Tudo que está na L2 está na L3 mais alguma coisa. E tudo que está na L3 está na memória também. Tá? E muito mais coisa na memória. Tá? Então, na verdade, as coisas vão sendo transferidas para as caches. Então, a gente vai ver como, né, isso aqui ajuda a acelerar, que a princípio está passando por mais, a informação está passando por mais coisa. A gente vai ver como que consegue acelerar. Bom, isso que eu comentei aqui, né, que é o princípio, é a propriedade da inclusão, onde quando a gente vai chegando mais perto do processador, tá, a gente vai especializando a informação que está lá. O que acontece? A gente compara o tempo de resposta do processador e da memória. Tá? Em 1980, era bem parecido. A memória fornecia as informações na taxa em que o processador as consumia. Tá? Então, não tínhamos grandes problemas, não tinha tanta necessidade de cache. O que acontece? O processador ele vem crescendo muito em velocidade. E a memória vem crescendo mais devagar. Vou chamar a atenção novamente para vocês para a questão da escala. Aqui é uma escala logarítmica. Tá? Se fosse uma escala linear, que seria 1, 10, 20, 30, 40. Mas não é. Aqui, ó, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, em 1980 estava empatado. Em 2015, quando já estava estabilizado aqui, a velocidade de busca de informações para o processador tinha crescido 10.000 vezes, e a da memória 10 vezes. Então, em 1980 era igual, mais ou menos aqui em 1988, tá? A memória, o processador era 10 vezes mais rápido que a memória. Agora que em 2015, o processador é 1000 vezes mais rápido que a memória. Então, o tempo que a memória fornece uma informação, provavelmente o processador precisou de 1000 informações. Tá? Então, a disparidade está muito grande. Alguma coisa tem que ser feita para compensar. Porque senão eu vou ter um trabalhador muito veloz, sentado, esperando que o trabalhador lento entregue para ele o que ele tem que fazer. Aí, professor, Oi?
fazendo uma referência do cache, no caso do hardware e o do software, o cache no hardware é responsável pela memória rápida, né? É, Aí, aí por isso, aí esse cache, então, é para não sobrecarregar o processador? na verdade é o contrário, é para sobrecarregar, é para fazer ele trabalhar mais, Ah, tá. tá? Porque E se não aí, no tiver, caso do software, você faz então a limpeza de cache para, assim, deixar normalmente o computador um pouco menos pesado, né? se ele libera informação. É que a cache de software, o objetivo dele é só guardar uma informação para você. Na verdade, o objetivo é o mesmo, tá? É acelerar. Aham, Mas, por exemplo, o DNS, né, que a gente viu mais cedo aí, o sim. DNS, ele vai na internet para fazer tradução. Para fazer a tradução, ele precisa mandar muitas mensagens para fazer essas traduções. Quando ele Uhum, consegue fazer a tradução, ele deixa numa cache de software dele. Assim, sim. se no futuro alguém pedir essa informação de novo, já está guardada lá. Ele não precisa ir lá fora. Ah, entendi. Tá? No final, a Entendi. cache de hardware, a ideia é exatamente a mesma. Só que ele vai fazer isso por hardware, ficando no meio do caminho entre a memória principal e a UCP. Assim, a UCP pediu alguma coisa para a memória principal, aí ficou guardado na cache. Se ela precisar de novo, já está na cache. A resposta é muito mais rápida. Ele não tem que ter memória principal. Ah, tá. Mas a Entendi. ideia é parecida. É Ok. acelerar. Bom, quanto maior a quantidade de núcleos, a gente está falando agora aqui de máquinas com muitos núcleos, né? Hoje em dia, um celular tem 8 núcleos, né? Um processador doméstico tem 8 núcleos com facilidade. Tá? Então, quanto mais núcleo tem, mais informação o CPU está pedindo. Tá? Então, quanto maior a quantidade de núcleos, maior a disparidade no tempo de acesso. Né? Por exemplo, um Core i7, né? Ele pode chegar ao pico de demanda de 32,8 bilhões de dados, é de 64 bits. Tá? Isso é por segundo. Tá? Mais 12,8 bilhões de instruções de 128 bits. Ou seja, um Core i7 ele pode ter uma demanda de dados de quase de mais de 400 gigabits por segundo. Tá? Se imagina 400 gigabits, não, desculpa, gigabytes. Tá? Você imagina 400 gigabytes por segundo? É uma quantidade enorme, tá, de informação. Você pega um disco aí de 1 tera, em menos de 3 segundos ele quer o disco inteiro. Né? Então é muita coisa que ele precisa. Né? Já uma memória DRAM de 2 canais, tá? Que é a DRAM de 2 canais, acho que é a DDR1, tá? Fornece um máximo de 34 gigabits por segundo, gigabyte por segundo. É 8,3% da demanda. Né? Olha a diferença, tá? Significa que o seu processador ficaria 92% do tempo parado se não houvesse cache. Né? Então, a chave para o sucesso, tá, é diminuição na frequência de acesso à memória pelo processador. E a forma de diminuir isso é realmente por intermédio de memórias cache. Acertado aqui. Exemplo aqui, ó, um processador com acesso de 2 níveis de memória. Vamos supor que ele tem 2 níveis de memória para acessar, né? O nível 1 ele tem 1.000 palavras. E o tempo de acesso é 0,01 microsegundos. Já o nível 2, ele tem 100.000 palavras, com tempo de acesso de 0,1 microsegundos. Então, a gente repara, a cache, que é o nível 1, ela é pequena, 100 vezes menor que a memória. Tá? Mas vamos supor o seguinte, né? Se a palavra ela está no nível 1, o processador acessa diretamente no nível 1, senão ele vai até o nível 2. Na verdade, as hierarquias funcionam mais ou menos assim. Você tem a OCP, aí você tem o nível 1, o L1, você tem o nível 2, o L2. Quando a OCP faz a solicitação, o que a OCP faz? Ela solicita para as duas. Se a L1 tem, a L1 responde. Se a L1 não tem, o OCP vai esperar a resposta da L2. Tá? Então, existe um barramento de acesso, quem responder mais rápido respondeu para ele.
Tá? Então, é o que está falando aqui. Se a palavra estiver no nível 1, o processador acessa diretamente. Se ela estiver no nível 2, ela é primeiro transferida para o nível 1 e depois acessada pelo processador. Na verdade, não é assim que acontece. Tá? Isso aqui é na teoria. Na prática, né, conforme eu falei para vocês, ela vai para o processador, mas ela também vai para o nível 1. É um barramento único. Não tem por que ficar esperando guardar num para guardar no outro. Tá? Então, com isso conforme o processador puxa alguma coisa do L2, ele recebe, mas já fica no L1. Se no futuro ele precisa puxar de novo, o que é muito normal na computação, né? Você ter loops, você ter acessar a mesma variável, isso é bastante comum, tá? Ele vai começando a pegar da L1. Tá? Então, a cache vai servindo para isso. Esse aqui é um número, tá? É bastante próximo da realidade, tá? É 95%, tá? Supondo que 95% dos acessos à memória sejam encontrados no nível 1, tá? É um número alto, mas é a estimativa da Intel e da AMD, tá? Para a cache deles. O tempo médio para acessar cada palavra vai ser o quê? Vai ser 95% das vezes a 0,1 microsegundos e 5% das vezes a 1 microsegundo. Então, tempo médio de acesso à memória vai ser de 0,015 microsegundos. Né? Repara que o tempo de acesso médio é muito mais próximo de 0,01 do que de 0,1. 0,01 é menor. Né? Então, com esse nosso exemplo aqui, tá? Mostra que, embora a memória, quase tudo esteja na memória principal, e o tempo de acesso dela seja muito maior, uma boa cache com um bom algoritmo de previsão, tá? Chama de predição, tá? Que o algoritmo tenta prever o que vai acontecer. E se chegar aos 95%, coisa que os microprocessadores atuais chegam, o tempo de acesso é praticamente o tempo de acesso à cache. Né? Então, eu tenho sistemas muito rápidos, com boa capacidade de armazenamento e sem gastar tanta energia. Tá ok isso aí, gente? Essa conta aí? Bom. Então, é possível organizar dados pela memória, né, em que a porcentagem de acesso de cada nível imediatamente inferior é muito menor que para o nível acima. Então, a gente consegue organizar de modo que eu consiga boas taxas, acima de 90%. Tá? Esse princípio pode ser aplicado a mais de vários níveis. Né? Então, se eu tenho 4 níveis de memória, eu posso aplicar esse princípio de modo que um nível sempre tenha 95% de sucesso em relação ao nível mais abaixo dele. Tá? O nível de memória mais rápido, menor e mais caro são os registradores. Eles são internos ao processador. Em geral, são poucas dúzias. Tá? Intel nem tem dúzias. Bom, nesse contexto inteiro, então, a memória principal, tá, é o principal sistema de memória interna do computador. E cada localização tem um endereço exclusivo. Né? O que é uma memória, então? O que é memória principal? Memória principal é um tabelão que guarda dados. E tem endereços. Tá? Então, cada localização e um endereço exclusivo. Né? Então, tem endereço 0, endereço 1, endereço 2, por aí vai. Se eu quero acessar uma célula de memória, eu falo, eu quero a informação que está no endereço 2. Ele me traz a informação que está na posição 2 da tabela. Quero gravar na posição 2. Ele grava na posição 2 da tabela. A memória principal costuma ser estendida com uma memória cache menor de maior velocidade. Né? Normalmente não é visível ao programador ou ao processador. Né? O processador ele trabalha independentemente de ter ou não essa cache. Embora, quando a gente compra o processador, vocês já devem ter visto, né? Quem foi montar uma máquina, quem foi comprar uma máquina, você vai comprar, por exemplo, um processador i7, são vários os modelos do i7. Eu não estou nem falando de geração, não. Geração 10, geração 11, geração 12. Dentro de uma geração, nós temos vários modelos. Uma das coisas que diferencia esses modelos é a quantidade de cache que ele tem. Tá? A parte central dele, a parte de processamento, é a mesma para todos. Mas os modelos mais caros têm mais cache. E, obviamente, são mais rápidos no final. Tá? Ou tendem a ser mais rápidos, né? Dependendo da aplicação. Mas isso não é visível a ninguém. A gente, quando programa a máquina, não está sabendo se tem cache ou não. Então, esse é problema do hardware.
fazer todo esse funcionamento. Essas três formas de memória, tá? Memória cache, registrador e memória principal, elas são voláteis. Tá? Voláteis que significa que faltou energia, perdeu. Tá? Não guarda nada permanentemente. Tá? E empregam tecnologia semicondutora. Tá? Então, são semicondutores parecidos, tá? Com a tecnologia do microprocessador. Difere um pouquinho na forma como são montados os circuitos, um pouco na parte eletrônica, um pouco mais baixo lá. Tá? Mas essa tecnologia semicondutora, na verdade, quer dizer que são eletrônicas. Né? As memórias semicondutoras elas diferem em velocidade e custo. Tá? Aí, dependendo da tecnologia semicondutora específica, tá? Eu terei memórias mais rápidas e que consomem mais energias e que esquentam mais, né? Normalmente memórias baseadas em transistores, tá? E eu tenho memórias mais lentas que são mais baratas, mas eu tenho uma densidade maior, que normalmente são as memórias que são baseadas em capacitores. Tá? Bom, dados são armazenados de forma permanentemente em dispositivos externos de armazenamento em massa. Tá? Isso aqui, então, cache, memória RAM e registrador voláteis, não são permanentes. Se eu preciso armazenar de forma permanente, eu preciso de chamado de dispositivo de armazenamento em massa. Disco rígido, SSD, memória flash. Tá? Na hierarquia de memória, eles fazem também parte do sistema de memória. Tá? Eles compõem o sistema de memória. Essa memória externa, por discos, SSDs, se ela é não volátil, ela é conhecida como memória secundária ou memória auxiliar. Tá? Em sistemas operacionais, vocês viram ou vão ver, tá? Que o disco também pode ser utilizado para expandir a memória principal. Tá? Nesse caso, é quando a gente usa o esquema de memória virtual. Vamos falar especificamente de memória cache. Tá? Vamos ver como vai ser o funcionamento dela. Ela é desenvolvida para combinar o tempo de acesso de alto custo e alta velocidade com memória de menor velocidade, maior tamanho e mais baratas. No caso aqui, memória cache, para combinar, né, o uso com a memória principal. Essa memória cache é memória de alto custo e alta velocidade. Essa memória aqui é memória de menor custo e menor velocidade. Tá? É caro fazer uma memória dessa. Além de ser cara, ela ocupa muito espaço. Uma célula de memória dela é bem maior que uma célula de memória dessa aqui. Né? Consome mais, mas ela é mais rápida. Desse modo, o microprocessador, né, a unidade central de processamento, ele fala com a memória cache diretamente. Tá? E a memória cache fala com a memória principal. Um acesso mais rápido, um acesso mais lento, transferência por bloco, transferência de palavra. Tá? Quando a gente for estudar internamente o funcionamento das duas memórias, a gente vai ver a diferença entre bloco e palavra. Tá? Mas a memória cache ela trabalha realmente em blocos para acelerar o processo. Tá? E aqui é um esquema de uma cache. Né? Existem esquemas com vários caches. Nós temos aqui a unidade central de processamento, uma cache nível L1, ela é mais rápida, uma cache nível L2, ela é rápida, uma cache L3, ela é menos rápida, e a memória principal ela é lenta. Lembrando aqui, né, que esse lento da memória principal é sempre comparando com as caches. Se você for comparar a memória principal com um disco ou com SSD, ela é extremamente rápida, tá? Ela é muito rápida. Então, vamos ver aqui algumas... Falar agora em questões de blocos e contas aqui. Né? A memória principal consiste em até 2 elevado a n palavras endereçáveis. Tá? Então, vamos lá. Tornar isso visual. Você tem uma memória. Essa memória ela tem uma quantidade de endereços. Para acessar a memória, a gente já viu, existe o barramento de endereços. Um barramento ele é feito por linhas. Tá?
Então, se o endereço tem n bits, eu estou falando de um barramento de endereços de largura n bits para endereço. Se eu tenho n bits para endereços, vocês já viram que eu tenho, são possíveis 2 elevado a n endereços. Tá? Então, a memória ela tem 2 elevado a n endereços. Cada endereço desse armazena o que a gente chama de uma palavra. Palavra da memória. Normalmente byte. Tá? Então, a palavra. Ou byte. Tá? Então, normalmente a memória endereça 2 elevado a n bytes. Tá? Bom, a memória é considerada como sendo uma série de blocos de tamanho fixo com k palavras cada. Tá? Então, na verdade, o que a gente faz? Isso aqui é a forma como a memória é dividida. Porém, eu pego essa memória e junto algumas delas e crio o que chamo de blocos. Tá? Algumas palavras são unidas em blocos. Bloco. Tá? Cada bloco tem k palavras. Ou bytes. Né? Bom, se eu tenho 2... Perdi o... tá aqui. Se eu tenho 2 elevado a n endereços, ou seja, 2 elevado a n palavras, e eu tenho que cada palavra... Desculpa, cada bloco tem k palavras. Quantos blocos tem na memória? Eu tenho 2 elevado a n palavras dividido pelo tamanho do bloco. Então, eu tenho m blocos na memória. Tá? Bom, M maiúsculo ali. Deixa aqui. Então, M maiúsculo. Tá? A cache consiste em M blocos minúsculos que são chamados de linhas. Então, eu tenho na memória cache alguns blocos, tá? E eu tenho na memória principal, que é a maior, mais blocos. Tá? As informações são trocadas entre memórias por blocos. Tá? Então, cada linha contém k palavras mais um tag de alguns bits de controle. Deixa eu puxar aqui do lado agora. Tá? Então, isso aqui é a memória cache, por exemplo. Tá? Essa minha memória cache, ela tem os blocos, que são equivalentes aos blocos da memória RAM. Então, aqui ó, na memória RAM, eu tenho bytes, está vendo? Palavras aqui. Ó. Um conjunto de k palavras formam um bloco. Esse vai ser o bloco inteiro da memória cache. Né? Sendo que na memória cache ela tem mais uma linha de controle que é chamada de tag. Porque cada informação dessa aqui vai corresponder a uma informação da memória. Então, eu preciso de alguém para dizer o que é isso aqui. Isso aqui está representando quem na memória? Tá? Então, são os tags que fazem isso. Então, a extensão de uma linha, sem incluir o tag de controle, é o tamanho da linha. A quantidade de linhas é consideravelmente menor que o número de blocos na memória principal. Isso é claro. Né? Se a cache ela é bem menor, a quantidade de tags aqui vai ser bem menor que a quantidade de blocos. Né? Cada linha inclui um tag que identifica qual bloco em particular está sendo armazenado. Né? Então, já comentei, o tag indica o bloco que está sendo armazenado. Como é a operação de leitura da cache? Eu falei para vocês que acontece em paralelo, tá vendo? O processador gera o endereço de leitura, o read address, né, endereço de leitura, de uma palavra a ser lida. Então, aqui está o processador e aqui está o barramento do sistema, inclusive onde a memória está. A memória cache ela está entre o processador e o barramento, para responder mais rápido ao processador. Então, o processador ele coloca o endereço que ele quer buscar. Tá? A memória cache é muito rápida, ela rapidamente lê o endereço e ela já começa a procurar se a informação está nela. E tem um buffer aqui de endereço que armazena temporariamente o endereço enquanto a memória está trabalhando. Então, a cache está trabalhando e a memória vai trabalhar em paralelo. Tá? Aí tem sinais de controle aqui para avisar. A operação é a operação de leitura. Né? O que vai acontecer? Chegou na cache informação de leitura, chegou na memória informação de leitura. Se a palavra estiver na cache, ela entrega o processador. Então, bateu na cache, diz que é leitura, já entrega o processador. Rapidamente, o processador obtém essa informação.
Caso contrário, o bloco contendo essa palavra é carregado na cache, então a palavra é entregue ao processador. Caso contrário, o que aconteceu? A informação foi para o barramento do sistema, a memória trabalhou, a memória respondeu, enviou os dados para o processador, só que enquanto os dados estão indo para o processador, a cache aproveita, dá uma de xereta e lê esses dados e armazena nela também. Assim, se no futuro o processador precisar dessa informação novamente, já está na cache. Essas duas operações ocorrem em paralelo. Tá? Então, lembra que alguns slides atrás eu falei para vocês que aquilo era na teoria. Na prática, é paralelo. Professor, Oi. então o cache, ele meio que organiza as informações para o processador? Ele vai guardando tudo que o processador precisa. Ah, entendi. Né? Tá. E ainda vou dizer para vocês, vou falar assim, a verdade verdadeira, vamos falar assim, tá? Isso aqui é um esquema bastante simplista. Tá? Onde o processador ele está solicitando e a cache só está guardando o que está voltando. No mundo real, a coisa ainda é mais avançada, vamos falar assim. Porque enquanto o processador ele está trabalhando com algum dado e ele não está solicitando nada à cache, a cache ela também tem um pequeno processadorzinho dentro dela, em que ela tenta fazer a previsão daquilo que o processador ainda pode querer. Então, ela é capaz de analisar o que o processador está fazendo e tentar adivinhar o que ele vai querer. Uma coisa bastante comum, por exemplo, é se o processador endereça a posição de memória X, tá? Se ele buscou X na memória, muito provavelmente ele também vai querer X mais 1, ele também vai querer X mais 2. Tá? Porque normalmente, quando ele pega dados, os dados seguintes também são usados. Ou quando ele pega uma instrução, a instrução seguinte também vai ser executada. Então, se o processador não estiver usando o barramento de endereço de dados, a própria cache vai buscar dados em adiantamento. Por isso que ela consegue acertar tanto. Tá? Porque ela não espera o processador pedir. No mundo real, ela tenta adivinhar o que o processador vai querer e já sai adiantando. Então, o trabalho é bonito. Né? Quase todos os processadores não embarcados, né? Processadores não embarcados não são microcontroladores, processadores em geral, né? E muitos processadores embarcados suportam o que a gente chama de memória virtual. Né? Vocês já viram sistemas operacionais, né? Já passaram sistemas operacionais, você já sabe o que é memória virtual. Né? Eu vou dar só uma lembrada bem rápida aqui, sem entrar em muito detalhe. Tá? Memória virtual você tem a memória RAM, você tem fala assim, você tem a memória RAM, que ela vai de um 0 até um N qualquer. Tá? E a memória RAM pode não ser suficiente para armazenar todos os dados. Tá? Então, o que o microprocessador faz, que os sistemas operacionais fazem? Eles criam, ao invés do processo ele enxergar a memória RAM, ele enxerga o que a gente chama de memória virtual, onde um primeiro processo enxerga a memória do número 0 ao M, o segundo processo enxerga do 0 ao P, o outro enxerga do 0 ao Q. Né? Então, todos os processos enxergam a memória a partir do endereço 0. E existe um esquema de mapeamento na memória, e também entre a memória principal e o disco, de modo que tá, parte das informações fique armazenada em disco e parte das informações fique armazenada na memória RAM. Isso dificulta um pouco, porque a forma de endereçamento da memória virtual, a memória virtual usa uma faixa de endereço, e a memória real usa outra faixa de endereço. Né? O processador, quando está rodando um programa, quando ele está trabalhando um processo, o que ele faz? Ele trabalha com endereços virtuais, para o processador que vale o endereço virtual. Porém, fisicamente, para a memória RAM, o que vale é o endereço físico. Então, a gente tem uma diferença aí entre o endereço virtual e o endereço físico. Tá? Então, como todo computador trabalha com memória virtual e como muitos outros dispositivos têm a capacidade de trabalhar com memória virtual, vai ter uma pergunta aí para vocês. Tá? Vamos lá, primeiro aqui. Né? A memória virtual permite que programas enderecem memória sem considerar a quantidade de memória principal disponível fisicamente. Tá? O processador ele trabalha independente da quantidade de memória. Essa memória ela vai ser combinada com o disco SSD para ser expandida.
Existe, então, o que a gente chama de unidade de gerenciamento de memória, MMU, né? Memory Management Unit. A função dela é ser uma parte dentro do microprocessador. Tá? A função dela é traduzir cada endereço virtual para o endereço físico na memória principal. Então, o microprocessador, o processo, ele pede um endereço virtual. Quando esse endereço virtual vai ser buscado, ele passa primeiro pela MMU, hardware. A MMU faz uma tradução muito rápida desse endereço virtual para o endereço real. E o que vai para a memória é o real. Tá? Ficou claro isso aí, gente? Mais detalhes aí de memória virtual, vocês veem realmente sistemas operacionais. Tá? Então, quando são usados endereços virtuais, tá? O projetista do sistema ele pode escolher entre colocar a cache entre o processador e a MMU ou entre a MMU e a memória principal. Né? Então, vamos lá. As opções de cache que teremos. Temos um microprocessador. Aqui é a unidade central de processamento. Ele faz o trabalho dele. Aqui, a unidade central dele. Né? E ele tem uma MMU. Unidade de gerenciamento de memória. MMU. Tá ruim de ver, mas... Tá. Papel da MMU. Traduzir do endereço virtual para o endereço físico. Eu posso colocar a cache aqui, antes da MMU, de modo que o núcleo do processador ele pede para a cache. Se não tiver na cache, passa pela MMU e vai para outra memória que está lá fora, que é um outro nível de cache. Tá? Aí vem a questão. Né? Uma cache lógica, também conhecida como cache virtual, que é essa cache que está aqui dentro do processador, armazena dados no endereços virtuais. Porque, olha, o endereço que ela vê é o endereço que vem da UCP. Então, é o endereço virtual. É antes de passar pela tradução. Já essa cache física, que é a cache que está do lado de fora, já passou a tradução pela MMU. Então, ela trabalha com endereços reais, endereços de memória reais. Então, a cache física armazena dados usando endereços físicos da memória principal. Tá? Ok, isso aí, gente. Vantagem e desvantagem de cada uma delas. Né? Qual é a vantagem de usar uma? A lógica ou usar a física? Vantagem da cache lógica. Tá? Velocidade de acesso é maior do que para cache física. Tá? Por que é maior? Mesmo que as duas caches, essa aqui, lógica e física, sejam feitas com a mesma tecnologia, não há necessidade de processamento pelo MMU. Então, eu ganho tempo. Tá? Eu não preciso fazer um mapeamento, ela já me responde direto. Né? Então, a velocidade de acesso é maior. Né? Ela responde antes da MMU, realiza a tradução. Tá? Desvantagem da cache lógica, né? A memória virtual fornece a cada aplicação o mesmo espaço de endereçamento da memória virtual. Tá? Isso significa o seguinte, né? Lembra que eu falei aqui, ó, que cada processo V do endereço 0 até um determinado valor significa que existem vários endereços virtuais que são o mesmo. Tá? Melhor dizendo, não é que sejam o mesmo, né? Vamos lá, o endereço virtual 10 existe para diferentes processos que são posições diferentes na memória física. Porém, é o endereço virtual 10. Então, existe repetição. Né? Então, cada aplicação vê a memória virtual que começa o endereço 0, o mesmo endereço virtual em aplicações diferentes, então refere-se a espaço de endereçamento diferente. Isso significa que sempre que existe a troca de contexto, ou a mudança de contexto, que é quando muda no processador a informação, o processo que está sendo executado, aquela cache passa a ficar inválida. Eu não posso mais usar aquela cache, eu tenho que zerar ela toda. Enquanto que uma cache física, tá? Uma cache de endereço física, que é o caso aqui de baixo, como ela trabalha com endereços já traduzidos, se eu troco o processo, não preciso zerar essa cache. Né? Essa cache aqui ela vai estar valendo sempre. Né? Então, a memória cache precisa ser completamente esvaziada a cada troca de contexto, cada vez que troca a aplicação. Né?
Aí a pergunta, né? Qual é atualmente, os sistemas usam qual? Né? Cache lógica ou cache física? Né? Bom, já vou dizer para vocês. Na verdade, o que ele faz é que dentro do processador, lembrando que aqui está um esquema de blocos, mas a MMU ela está dentro do processador. E essa cache também estaria dentro do processador. Essa cache aqui, tá? Na arquitetura de computadores, nos sistemas operacionais, no hardware em si, tá? Ela tem um nome, ela é conhecida como TLB. Quem já viu sistema operacional deve ter visto isso aí. TLB é chamada Translation Look-Aside Buffer. Né? Ela trabalha colada na MMU e, na verdade, o que acontece? Quando o processador pede a tradução do endereço, ele pede para a MMU. A MMU já verifica se está na cache dela ou não. Se tiver no TLB, já responde imediatamente. Se não estiver no TLB, aí ele faz o acesso físico, ele faz acesso à cache. Tá? Então, o sistema, na verdade, tem as duas. Ele trabalha tanto com TLB, para endereçamento virtual, e ele é zerado a cada vez que é trocado o processo em execução. E aqui a gente tem a cache normal, que trabalha com velocidade normal. Não há perda nenhuma, na verdade, né? Eu tenho que zerar o TLB? Tenho, mas na verdade ele só traz ganho quando está presente. Não traz nenhuma perda. Então a gente vê que um sistema computacional ele é bastante complexo, tá? Para que a gente busque os desempenhos que a gente necessita. Aí vem a pergunta, né? Que tamanho deve ter a memória cache? Isso aí é uma pergunta difícil, né? Se for pequeno, é bom porque a cache fica mais barata. Se for grande, é bom porque vai aumentar a taxa de acerto. E aí o processador acaba ficando mais rápido porque ele tem informação disponível mais rapidamente. Né? E essa é uma questão importante quando você vai comprar um microprocessador. Né? Você vai comprar um computador, normalmente ele já vem montado com o processador com tudo. Aí você vai montar um computador, você tem a oportunidade de escolher o microprocessador, você vai ver que você tem várias opções de tamanho de cache. E é difícil escolher. Tá? Quando se monta servidores, por exemplo, o ideal é que tenha a quantidade maior possível de cache. E isso impacta no preço. Você vê o preço de um i5, um i7, um i9, que tem uma determinada cache. Se ele tiver o dobro de cache, ele é razoavelmente mais caro. Tá? Outra coisa, quanto maior for a cache, maior é a quantidade de bits de endereçamento. Então, caches muito grandes também tendem a ser mais lentas que cache muito pequena, porque ela tem que procurar informação em tabelas maiores. Né? Outro problema é a área disponível no chip e na placa. Também limita o tamanho. Memória costuma ser grande. Tá? Costuma ser grande dentro do meu processador, não, desculpa, dentro do chip, ela ocupa uma boa área. Tá? E o desempenho da cache ele é muito sensível também à natureza da carga de trabalho. Tá? Ou seja, responder o tamanho que a cache tem que ter é muito difícil. Tá? Não dá para a gente chegar no tamanho ideal de cache. Até porque a cache é do sistema computacional, mas o tamanho dela está mais ligado ao que ele está processando no momento. Mas o fato que a gente tem quanto maior a cache, é a maior taxa de acerto dela, maior a chance de taxa de acerto. Né? Algumas tabelas com tamanho de cache aqui, só para vocês poderem ter noção. Né? Aqui tem várias tabelas, tem 3 tabelas evoluindo no tempo. Então, desde 1968, né, começa a história de cache. O IBM 360 tinha cache até 32 KB. Né? A gente viu no histórico, né, que o PDP, que era um concorrente da IBM, era um mini computador, tinha 1 KB de cache. O VAX 11, que é filho do PDP, 16 KB. Né? As caches do IBM, o Intel 486, ele já trazia uma cache interna de 8 KB. Tá? Pegar o Pentium 4 aqui, o último da geração Pentium. Tá? A cache interna dele já tinha 8 KB. PowerPC, um processador muito excelente processador da época, tá? Feito para computadores pessoais e para servidores. Tinha um cache maior de 32 KB. Né? Sendo que o PowerPC G4 já inaugura aqui a história da cache L3. Né? O Pentium 4 só tem até a cache L2. Então, aqui a primeira, segunda e terceira cache. Tá?
Aí vai evoluindo. O processador Itanium 2, por exemplo, já tinha cache de 32, 256 e 6 MB. Não, parou aqui no 2011, tá? O Cray, por exemplo, que é um supercomputador, cache ali de 2 MB por processador. Né? O Core 7, né? Era o Core 7 que eu estava procurando. Tá? Nível de cache, tem 6 caches de 32 KB internamente. Né? Uma cache de 1,5 MB e uma cache de 312 MB. Bom, a gente precisa de um algoritmo aqui na cache. Tá? A gente precisa de um algoritmo para fazer o mapeamento dos blocos da memória principal nas linhas de cache. Tá? A informação que está armazenada na cache representa a informação que está na memória, então tem que saber qual é essa informação. Né? A escolha da função de mapeamento dita como a cache é organizada. Tá? Basicamente, a gente tem 3 técnicas: direta, associativa ou associativa por conjunto. Vê aqui essas 3 como funcionam. Mapeamento direto é a técnica mais simples. Mapeia cada bloco da memória principal apenas uma linha de cache possível. Tá? Então, isso aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui blocos na memória principal. Aqui eu tenho um bloco de memória, tá? Os primeiros M blocos da memória principal é igual ao tamanho da cache. Né? Eles são mapeados diretamente na cache, em sequência. Tá? Então, se eu tenho uma cache com M linhas, serão lidos M blocos. Tá? Se eu sei que um bloco está carregado na memória cache, como é o mapeamento? O mapeamento expresso como I igual a J módulo M. Tá? Onde I é o número da linha da cache, tá? J é o bloco da memória principal e M é o número de linhas da cache. Tá? Então, na verdade, está até setinha ali do lado indicando. Né? Aqui, por exemplo, aqui seria o J, aqui seria o I. Então, bloco J mapeado sempre no bloco I. Ok? Então, esse aqui é o mapeamento, como é feito. E o tag aqui indica a qual dos blocos pertencem. Tá? Vou expandir esse desenho aqui para ver se fica talvez mais fácil. Tá? O que acontece? Memória principal, ela está dividida em vários blocos. O desenho está mostrando é o seguinte: memória cache está aqui, tem a linha do tamanho de um bloco. No primeiro bloco aqui, vamos facilitar a vida aqui, vamos supor que cada bloco tem tamanho 100. Então, esse aqui vai de 0 a 99, o segundo vai de 100 a 199, por aí vai. Tá? Então, a memória cache ela vai de 0 a 99. O que está falando aqui? O bloco de memória 2 da memória principal ela é mapeada aonde? Ela é mapeada no 2 da cache. É 2 módulo 100. Então, aqui, o 250 da memória principal é mapeado aonde? 250 da memória principal é mapeado no 50 da cache. 250 módulo 100. Tá? O 302 da memória principal é mapeado aonde? 302 módulo 100, o 302 é mapeado no 2 também. Tá? Então, na memória cache, ou terá a posição 2 de memória ou a posição 302 de memória. Nunca as duas simultaneamente, porque elas caem no mesmo mapeamento. É o que a gente chama de mapeamento direto. Né? Então, quando existe mapeamento direto, existe essa restrição. Esse tag aqui é que vai dizer, né? O número 2, o tag vai dizer se ele é do primeiro bloco de memória ou do quarto bloco de memória. Mas pelo número 2, nós já sabemos que será na posição 2 ou na posição 302. Ela é simples e é fácil de implementar, mas qual é a desvantagem? Se der o azar, tá? Que pode acontecer, e não é tão raro acontecer, tá? De que existe um local de cache fixo para cada bloco,
Tá? Se um programa referenciar palavras repetidamente em 2 blocos diferentes, mapeados para a mesma linha, eles vão ser trocados constantemente. No exemplo que eu dei aqui, vamos supor que um processo ele use ao mesmo tempo, muitas vezes, a informação da posição 2 da posição 302. Vai estar toda hora trocando o conteúdo da cache. Tá? Toda hora vai trocar o conteúdo da cache. Isso é problemático, né? A cache não vai estar trazendo aquele desempenho esperado. É um fenômeno conhecido como thrashing. Tá? Trash, em inglês, é lixo. Tá? Então, thrashing seria o quê? Criação de lixo, né? Não tem a tradução ao pé da letra, tá? Mas é fazer lixo, né? Bom, para evitar esse problema, tá? Para compensar essa desvantagem do mapeamento direto, tá? Nós temos o chamado mapeamento associativo. Tá? Nele, a lógica de controle da cache interpreta o endereço de memória como um campo tag e um campo de palavra. Tá? O campo tag identifica o bloco da memória principal. Tá? E para determinar se um bloco está na cache, ele precisa comparar simultaneamente a tag de cada linha. Tá? Então, no esquema anterior, o tag só identificava o bloco. Tá? Nesse esquema aqui, tá? O tag ele identifica o bloco da palavra principal, mas esse tem que ser associado também com o campo de palavra. Então, é um tag maior que vai guardar qual é o bloco e qual é a posição na palavra. Né? Para determinar se um bloco está na memória cache, tá? A lógica de controle dela precisa comparar simultaneamente a tag de cada linha. Tá? Então, por exemplo, a linha não existe mais aquela restrição de que a linha 2 vai ter que cair sempre na posição 2. A linha 2 ela pode cair em qualquer posição. Né? E o tag está guardando essa informação também. Então, nessa memória aqui, se eu quisesse saber se a linha 2 estava na cache ou não, era bem fácil. Eu vinha na posição 2, olhava o tag, se o tag era do bloco dela, era ela. Então, era muito rápido determinar se a informação estava na cache ou não. Nesse caso aqui, a linha 2 pode estar em qualquer posição da cache. Fica muito melhor em termos de ter na cache as informações que mais recentes. Porém, a busca tem que ser em toda a memória cache. Tá? Então, isso que está falando aqui. Para determinar se um bloco está na cache, a lógica de controle precisa comparar simultaneamente o tag de cada linha. Se comparar uma tabela aqui, a gente sabe como fazer com facilidade. Né? Eu faço um programa, eu faço um loop, e no loop eu comparo cada linha. Agora, nós estamos falando aqui de dispositivos que têm que agir muito rapidamente. Eu não posso fazer programa, mesmo que seja um microprograma rodando lá no hardware, que olhe um por um. Se ficar olhando um por um, a resposta, a memória já respondeu e eu não cheguei ainda nem na metade da cache. Tá? Então, essa comparação tem que ser efetivamente feita em paralela e pelo hardware. Então, isso aqui, ó, na verdade, é o seguinte: quando chega o endereço de memória que é buscado, tá? Qual vai ser o esquema da memória cache? Tag, palavra. Tá? Eu tenho um comparador aqui, grande, em termos físicos, tá? E todas as tags estão entrando nesse comparador. Todas. Tá? Então, eu comparo a memória que eu quero buscar com todo mundo simultaneamente. Esse hardware aqui, num único ciclo, ele já me dá uma saída. Se é igual ou se não é igual. Tá? Se existe ou não uma tag aqui na memória. Tá? Melhor, se alguma das tags está presente ali. Né? Uma vez chegando na tag, eu desço na palavra e busco a palavra. Tá? Então, o hardware desse esquema de memória cache é bem mais complexo. Então, que esquema aí, gente? Então, comparador de tempo real, que compara tudo em paralelo, só dá para ser feito pelo hardware. Esse hardware está dentro da cache. Então, uma cache que trabalha com memória de forma associativa, tá? Ela tem um hardware bastante intenso para poder encontrar tudo. Isso vai limitar também o tamanho dessa cache.
Então, a gente consegue uma flexibilidade em relação ao bloco, que vai ser substituído. Né? Qual é a principal vantagem? Desvantagem, melhor dizendo, né? Complexidade do circuito. É muito complexo esse circuito. Complexo não no sentido de dificuldade de fazer. Né? A solução existe, a solução está aí. É complexo no sentido que ele é muito grande, ele vai ocupar muito espaço, ele vai gastar energia, ele vai esquentar. Né? Então, é uma coisa indesejável. Tá? Então, a gente ficou com dois problemas na mão. Né? O mapeamento direto provoca muitas colisões, tá? Ou pode provocar muitas colisões. Tá? Não é tão eficiente. Já o associativo, o mapeamento associativo, ele é bem mais eficiente, né? Mas eu tenho uma memória bem mais complexa, bem mais cara, tá? Que gasta mais. Uma solução intermediária, então, é o seguinte, é fazer mapeamento associativo por conjunto. Na verdade, é um meio termo entre as duas tecnologias. Tá? Ele simplifica o projeto do mapeamento associativo, já que nem todo mundo tem que ser mapeado individualmente. Né? E ele também, como faz um mapeamento associativo e não fica preso sempre a um lugar, né? Ele melhora também a situação do mapeamento direto. Tá? Então, a cache ela é uma série de conjuntos, tá? Onde cada conjunto consiste em uma série de linhas. Tá? Essas relações são, tá? Tem uma quantia que M igual a V vezes K igual a J módulo V. Né? O que é isso aqui? Tá? Então, M igual a V vezes K. M é a quantidade de linhas da cache. Tá? Então, tem aqui a memória cache. Memória cache tem M linhas. J, desculpa, V, número de linhas de conjuntos. Então, na verdade, essa cache é dividida em conjuntos aqui dentro. Cada conjunto tem V linhas. Tá? E K é o número de linhas em cada conjunto. Então, tem K linhas aqui dentro. Tá? Desculpa, aqui V é a quantidade de conjuntos. Tá? Então, aqui M é o total, V é a soma de tudo aqui. Tá? Então, qual é o tamanho M? M é igual a V vezes K. Né? E o que é o I? Né? I é o número do conjunto da cache. Tá? Então, por exemplo, I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2. É o I. Tá? J é o número de bloco da memória principal. Então, na memória principal, eu tenho um bloco que vai ser mapeado na cache. Então, tem aqui, por exemplo, o bloco J, número do bloco. Tá? Agora, a quantidade de blocos é V. Tá? Se eu fizer a conta J módulo V, né, eu vou descobrir em qual bloco a informação cai. Né? Então, ao invés de eu pegar e associar cada endereço propriamente dito a uma posição, eu associo cada conjunto de blocos a um bloco, a uma posição na memória cache. Né? Com isso, eu tenho alguns ganhos. Né? Então, no caso, isso aqui, ó, na memória principal, o bloco B0. Aqui, o bloco B0, ele é mapeado no conjunto 0 da cache. Tá? Cada informação dele pode ser mapeada em qualquer posição, em K linhas. Né? Antigamente, no mapeamento direto, uma determinada linha, linha 2, estava sempre na linha 2. Agora, não. Qualquer linha desse bloco pode cair em qualquer linha do conjunto da cache. Então, o bloco BJ pode ser mapeado para qualquer uma das linhas do conjunto J. Né? Não fica mais preso a um conjunto. Tá? Funciona como endereçamento associativo, só que num conjunto menor de dados. Por isso eu preciso fazer menos comparações. Tá? Cada palavra é mapeada em todas as linhas da cache em um conjunto específico. Né? Então, a cache associada em um conjunto pode ser implementada fisicamente como V-cache associativas. Então, na verdade, aqui é como se eu tivesse um mapeamento direto entre várias caches com mapeamento associativo.
Com isso, o tamanho do tag fica menor, né? E o meu comparador é menor, né? E o acesso à memória acaba sendo mais rápido, tá? Fica mais simples o código. E com isso aqui, a taxa de colisões cai abruptamente, tá? Então, esse tipo de mapeamento, né? Onde eu tenho conjuntos associativos, me oferece um desempenho melhor. Isso aqui é simulação de desempenho do tamanho da cache em bytes. Né? Aqui direto, 2way, 4way, 8way, é a quantidade de blocos que eu tenho dentro. Tá? Então, mapeamento direto, tá? Normalmente, a taxa de acerto fica em 50%. Quando eu trabalho associativo em 2 blocos, sobe para 60%. Com 4 blocos, né? Desculpa, esse aqui é o tamanho da cache, tá? 1K, 2K, 3K. Tá? A gente repara aqui, ó, o direto sempre um pouco menor, tá? Uma cache de 1K, 50% de acerto, uma cache de 2K, 60% de acerto. Uma cache de 32K já me dá uma taxa de acerto próxima a 95%. Por isso que você pega os principais processadores, o tamanho da cache deles é 32K. Tá? Mas é claro que conforme a gente aumenta o número de cache, vai aumentando a chance de acerto. Bom, tá ok o conceito aqui de cache, gente? Vamos ver o algoritmo de substituição. A gente está falando em memória cache, mas a gente não tocou num aspecto bastante importante, que é o seguinte, né? O que foi comentado aqui sobre a leitura? Vamos supor que o processador ele pediu para ler alguma coisa. Né? O que a gente viu como é o funcionamento? O CP, memória cache, memória principal. O CP solicita a leitura para a memória principal. A memória cache está no meio do caminho e vê se está nela. Não está. O que a gente viu? A memória principal responde para o CP. E o que a cache faz? Ela guarda essa informação. Mas agora vem a pergunta importante. Guarda onde? Ela é muito menor. Então, para guardar alguma coisa, tem que jogar a outra fora. Né? É o que a gente chama de algoritmo de substituição. É o algoritmo que vai descrever qual vai ser a parte da memória que vai ser trocada. Bom, tá. Aí. Então, uma vez que a cache está cheia, um novo bloco precisa ser trazido para a cache. Um dos blocos existentes tem que ser substituído. Se a gente está usando aquele mapeamento direto, só tem uma linha possível, né? O mapeamento direto já fala, vai ter que ser na linha tal da cache. Então não precisa de algoritmo nenhum, já está resolvido. Agora, se a gente está usando técnicas associativas, a gente precisa de um algoritmo de substituição. Tá? Cache, a gente está falando em desempenho. Então a gente precisa alcançar alta velocidade. Eu preciso de um algoritmo que possa ser implementado em hardware. Ele não adianta ser o mais maravilhoso do mundo para descobrir qual não vai ser utilizado no futuro, se ele não for rápido. Ele tem que ser rápido. É melhor escolher errado rapidamente do que escolher certo demoradamente. Tá? O algoritmo mais eficaz que nós temos, tá? É um algoritmo que também se estuda em sistemas operacionais, é usado menos recentemente. Tá? O Least Recently Used. Tá? Esse usado menos recentemente, em português, fica mais difícil. Tá? Na verdade, ele quer dizer usado menos recentemente. Não é que ele foi usado menos recentemente, é que ele foi usado menos recentemente. Ou seja, se você olhar um passado recente, quem foi usado menos? Ok? Então, substitui o bloco no conjunto que permaneceu na cache por mais tempo sem qualquer referência a ele. A ideia é a seguinte, eu tenho uma cache, eu tenho que jogar alguém fora. Eu olho lá dentro. Quem é que está mais tempo sem ser referenciado?
Aquele que está há mais tempo sem ser referenciado, muito provavelmente não vai ser referenciado mais. Já acabou o trabalho com ele. Então, eu jogo ele fora e coloco no lugar dele o que está sendo acessado agora. Né? Como a gente está supondo que os locais de memória são mais prováveis a serem referenciados, deverá ser a melhor razão para isso. Não é o que eu acabei de falar. Tá? Aqueles que estão sendo menos usados, melhor para sair. Ele é fácil de implementar, relativamente fácil. Como é que ele faz? O mecanismo mantém uma lista separada de índice para todas as linhas do cache. Quando uma linha é referenciada, ela fica na frente da lista. Né? Então, sempre com uma linha referenciada, ela passa à frente de todo mundo, ela vai lá para frente. Né? Se precisa tirar alguém, a gente tira quem? A gente tira quem está no final da fila. Aquele cara do final da fila é o menos usado. Né? Então, algoritmo fácil, algoritmo que dá para implementar errado. Né? Isso é assim, tem que ter todo esse mecanismo de implementação e lembrar que vai ser feito tudo com portas lógicas. Não vai ser um programa escrito, tá? Vão ser circuitos que vão fazer isso aí. Uma outra possibilidade é um algoritmo conhecido como FIFO. Né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Isso é uma fila normal. Né? Ele substitui o bloco que entrou no cache há mais tempo. Né? Ou seja, ele é quem entrou há mais tempo. Tá? Ele é que está mais tempo na cache. Ele pode até estar sendo muito utilizado ainda, mas se ele foi quem entrou há mais tempo, ele vai sair. Tá? Ele é menos assertivo, né, que o LRU, tá? Mas ele é mais fácil de implementar. Então, se eu quero uma técnica fácil, uma técnica válida. Tá? Outro também utilizado é o LFU, que também é estudado mais aprofundadamente em sistemas operacionais. Né? Ele substitui o bloco no conjunto que teve menos referências, pode ser implementado com um contador em cada linha. Então, a gente pode botar um contador em cada linha, a gente vai contando cada vez que o bloco é acessado. O problema desse aqui, que ele não costuma ser utilizado, é porque se você tiver uma posição que ela foi muito usada, mas ela não é mais utilizada, o contador dela pode permanecer alto e ela nunca sai. Então, precisa de outros artifícios para tornar isso aqui melhor. Outra técnica é escolher aleatoriamente. Né? Simulações mostram que a substituição aleatória oferece um desempenho, tá? Apenas pouco inferior em relação ao baseado no uso, ao LRU. Tá? O grande problema do aleatório é ser aleatório. Né? Como fazer aleatório? O computador é muito ruim em sortear coisas. Tá? Como o computador vai sortear um valor? Tá? Então, devido a essa complexidade, é que normalmente é utilizado mesmo esse primeiro aqui, o LRU. Vamos ver aqui a política de escrita de memória cache para a gente poder finalizar. Né? Bom, a política de escrita é a seguinte. A gente está falando de leitura até agora. E para escrever, tá? Eu vou gravar uma informação na memória RAM. Tá? Então, novamente, processador, memória. E eu tenho a cache. Agora, a ideia é o seguinte, eu vou gravar uma coisa. Essa coisa que eu vou gravar, eu gravo na cache ou eu gravo na memória? Tá? Isso é uma questão também importante. Tá? Então, se o bloco está residente na cache e está para ser substituído. Né? Não, desculpa, gente. Isso aqui é outra política que eu vou falar mais tarde. Tá? Esquece aqui por enquanto. A gente vai falar desse assunto mais tarde. Isso aqui é outra. A política de escrita é o seguinte. Vamos supor que o meu algoritmo determinou qual é a posição da memória que eu vou trocar. Então, eu estou aqui na cache. Eu vou gravar naquela posição de memória, definida lá provavelmente pelo algoritmo LRU. O que eu faço com isso aqui? Se essa informação não foi alterada desde que entrou, eu só sobrescrevo ela, sem problema nenhum. Né? Agora, e se essa informação foi alterada? O que eu faço com ela? Né? Então, a memória principal vai ter que ser atualizada. Né? Então, vamos supor, né? Processador gravou na memória, desculpa, solicitou para ler da memória. A memória forneceu. Essa informação vai ser gravada na cache.
vai ser gravado numa posição que tem alguém que tem que ser que está desatualizado em relação está desatualizado em relação à memória, né? Ele foi atualizado e a memória não está atualizada. Eu tenho que ter mais uma operação de escrita na memória para gravar o que está na cache na memória. Tá legal? Então, não é só apagar o que está na cache. Eu posso ter informações que estão na cache, mas que a memória está desatualizada. Né? Ainda temos outros problemas. Tá? Mais de um dispositivo pode ter acesso à memória principal. Imagina o seguinte. Eu tenho um processador, ele tem a cache dele. Eu tenho a memória principal. Eu tenho outro processador que tem a cache dele. Cada um tem sua própria cache. Vamos supor que esse processador aqui faz uma escrita na cache. O dado está escrito, foi alterado na cache. A princípio, esse dado também deveria ter sido alterado na memória principal. Porque se o outro processador for ler, ele vai ter que ler essa informação da memória principal. Tá? Então, nós temos uma série de problemas que são trazidos daqui. Primeiro, quando eu gravo localmente, eu tenho que gravar na memória principal também, porque você pode ser uma operação mais lenta. Se eu gravo, fica mais lenta. Se eu não gravo, se esse cara aqui for ler, ele não vai saber que foi alterado. E mesmo que eu tenha gravado, e se essa informação que eu gravei aqui também estiver nessa cache aqui? Essa cache vai achar que está com a informação atualizada e não está. A informação mais atual está na memória RAM. Tá? Então, a gente vai ter algumas discussões com relação a isso. Tá? Então, quais são os problemas? Mais de um dispositivo pode ter acesso à memória principal, isso é um grande problema. Se ela foi alterada apenas na cache, então o que está ali é inválido. Né? E outra coisa ainda, né? Existe um esquema de mapeamento chamado dispositivo IDS mapeado em memória, que nós vamos estudar, que é quando você acessa um dispositivo de entrada e saída, mas esse acesso é feito por intermédio de um endereço de memória. Se for feito cache, aí piorou tudo, porque um dispositivo de entrada e saída ele pode fornecer valores diferentes a cada instante para a mesma posição. E múltiplos processadores são conectados ao mesmo barramento, e cada processador tem sua própria cache local, né, que eu estava falando aqui com vocês. Se ela for alterada, ela tem que invalidar em todas as outras caches. Então é o seguinte, gravou na memória, tem que sair invalidando em todo mundo. Então a utilização de vários núcleos e dispositivo IDS mapeado em memória leva a problemas. Tá? Não, normalmente, qual é a técnica que é mais simples? É uma técnica conhecida como write-through. Tá? No write-through, todas as operações descritas são feitas na memória principal e também na cache. Tá? Então, o processador mandou gravar, grava na memória principal e na cache. Então, a memória principal sempre é válida. Qualquer outro módulo do processador cache tem que ficar monitorando esse tráfego. Tá? Isso quer dizer que, então, qual é a solução? Né? Quando usa o write-through, processador, cache. Processador, cache. Processador, cache. Memória principal. Tem um barramento aqui que é comum. Tá? Esse cara aqui mandou gravar. Ele grava na cache, mas também grava na memória principal. Vai para o barramento, vai para a memória principal. Todas as outras caches elas têm que estar de olho no barramento para ficar monitorando o que está acontecendo. E esse cara aqui mudou alguma coisa que também está nessa cache. Essa cache tem que atualizar o dado dela quando passa pelo barramento. Tá? Então, a principal desvantagem da técnica é que gera um tráfego de memória considerável e pode criar um gargalo. Tá? Porque está escrevendo sempre o que o processador quer. E o processador está lendo escrevendo o tempo inteiro. Sem contar que eu tenho vários processadores gravando no mesmo dispositivo que é mais lento. E isso aqui é que faz muita diferença para algumas arquiteturas de placa-mãe. Tá? Algumas arquiteturas permitem que processadores acessem regiões de memória ao mesmo tempo. Outras não. Uma técnica alternativa ao write-through, que é gravar na mesma hora, é a write-back. Na write-back, a atualização é feita apenas na cache. Tá? Nesse caso, se ocorrer uma atualização, é marcado um bit de modificação associado a essa linha. Tá? E quando esse bloco for substituído, ele é escrito de volta na memória principal. Então, aqui,
eu tenho a memória, o processador, tem a memória cache e a memória principal. Mandou gravar, grava só na cache, e essa cache é marcada como sendo modificada. No momento que for necessário substituir, é que é gravado em disco. Tá? Então, quando o bloco é substituído, ele é escrito de volta na memória principal, somente se esse bit modificado tiver marcado. Tá? O problema é que parte da memória principal pode ser invalidada, tá? Esses circuitos complexos e tudo mais. Tá? Qual é a solução para o cache write-through? Tá? O que acontece é que, dentro dos processadores, aqui tem um processador, a gente já viu uma figurinha no processador, como é que funciona? Os processadores têm aqui vários núcleos, vou botar, por exemplo, um processador com 6 núcleos. Cada processador tem o seu nível de cache L1. Quando um processador, né, manda uma mensagem para atualizar numa cache, tá? Nós vimos aqui que tem um barramento interno chamado QPI, que é extremamente rápido, tá? Que essa cache, ao ser atualizada, ela informa as outras caches que houve a outra atualização, de modo que as caches mantêm a informação atualizada. Na memória RAM não fica atualizado, mas não é necessário, porque já está atualizado na cache. Tá? Somente quando essa cache for necessário que ela seja descarregada é que é atualizado lá na memória RAM. Tranquilo aí, pessoal? Hoje não está tão tranquilo assim, né? Eu sei que essa parte de memória é uma parte um pouco mais complexa, mas depois a coisa volta a melhorar. Tá? Então será cache. Né? Semana que vem a gente vai começar a conversar sobre memória principal, como foi o seu histórico, como ela evoluiu, né? E a gente vai chegar e vai varrer o histórico da memória, vai ver a diferença, principalmente a diferença entre cada memória, até a gente chegar hoje no que são os pentes de memória DDR5. Tá? A gente vai ver o que caracteriza as DDRs, que não é simplesmente falar que a DDR2 é mais rápida que a DDR, que a DDR4 é mais rápida que a DDR3. Né? Por que é mais rápida? Né? O que traz esse ganho de desempenho? Até para entender se a DDR5 vai ser realmente mais rápida para o meu sistema ou se o meu sistema DDR4 é suficientemente rápida. Tá? Então, a gente vai entrar nesses detalhes semana que vem. Uma pergunta aí? É bom rever a gravação também, né? O Bernardo está falando. E qualquer coisa, pergunta também. Né? Tem o fórum lá, é só mandar a pergunta no fórum que eu respondo. Tá? Então, um abraço para o pessoal aí, tá? Bom final de semana, bom resto de dia aí. Ok, valeu, professor. Um abraço. Até mais. Falou, professor. Falou.